Claro, há momentos que, se pudéssemos, sairíamos, chutaríamos o balde, viraríamos as costas, sempre. Mas não, quando você chega no nível de compreensão do peixe, você diz: é muito profundo, tem espaço para todo mundo. Versículo 11. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. Versículo 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem aves sobre a face da expansão dos céus. Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme suas espécies, e toda ave de asas conforme sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 24. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme sua espécie, e assim foi. 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Muito obrigado, queridos. Podeis assentar. Queridos, eu quero falar com vocês sobre a evolução da compreensão. A evolução da compreensão. O Pedestal não está me ajudando, então eu vou ajudar ele. Me ajuda aqui, por favor. A evolução da compreensão. O livro do Gênesis, escrito por Moisés, posterior à saída do povo de Deus do Egito. Por muito tempo eles foram enganados pelas suposições, pressuposições e enganos da idolatria, de que vários deuses, escravizando os homens, criaram céu e terra. Pela revelação de Deus, não, estou me sentindo bem, muito obrigado. Pela revelação de Deus, Moisés lhes instruiu. O Gênesis não é uma resposta à ciência. Gênesis também não é uma resposta à nossa fé. Deus não precisou da fé de ninguém para criar céu e terra. Deus não precisou da fé de ninguém para criar o ser humano. Ele fez porque Ele quis. Então Gênesis é simplesmente uma pregação. E qual pregação do Gênesis é? Deus é soberano. Ele fez tudo conforme a sua vontade. Nós, teologicamente, usamos o Gênesis de modo apologético e confirmamos. A teoria é uma teoria que não passa de 300 anos. E eu não consigo entender como que alguém que tem a palavra de Deus escrita, um registro de 4.000 anos, quando entra na faculdade diz: eu perdi a fé, eu creio na evolução. E abre mão da verdade que tem 4.000 anos de credibilidade para uma teoria de 300. Se você perdeu a fé é porque você nunca teve. A fé que uma vez nos foi dada é sustentada por aquele que nos deu.
Gênesis está dizendo: creia. Foi assim que todas as coisas aconteceram. Gênesis não é um livro para matar a curiosidade de ninguém. Moisés não escreveu o Gênesis do 1 ao 2 para explicar como Deus criou o mundo. Não. Moisés escreveu para dizer: Deus fez todas as coisas. Só isso. Ah, mas eu preciso me aprofundar nisso aqui, porque eu tenho que provar que Deus existe. Fica tranquilo. Quem é não prova, é discernido. Ah, pastor, mas a gente tem que pregar isso aqui para que as pessoas tenham fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Primeiro, eu já disse que Deus não precisou da fé de ninguém para fazer o que fez. Se Deus quer fazer, o meu nível de fé não vai alterar a Deus em nada. Altera em mim, a mim mesmo. Ele continua sendo Deus. O escritor aos Hebreus disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é para eu agradar a Deus, não para Deus me agradar. Então às vezes eu vou ler o Gênesis e vou dizer: ah, sei não, hein? Isso aqui não me agradou muito não. Pois é. A fé no Gênesis não é para Deus te agradar. A fé no Gênesis é para você dizer: não entendo, não gosto muito do modo em que foi escrito, mas eu creio. Ele não precisa me explicar nada. Falando isso sobre o propósito do Gênesis, e não rebaixe o propósito do Gênesis a discussões tolas, apenas edifique a fé que você já tem. Há muitas coisas reveladas em Gênesis 1. Muitas e muitas coisas reveladas em Gênesis 1. Mas eu quero falar sobre a evolução da compreensão. O próprio Deus que fez todas as coisas, Ele as fez com capacidades próprias. Por isso, cada coisa criada, animada, diz o texto, conforme a sua espécie. Já há um propósito definido em cada coisa que Deus criou. Porém, nesses propósitos de cada coisa que Deus criou, apesar de serem definidos, Paulo disse que foram escritos para o nosso ensino. E aqui eu quero tentar transpor o abismo do tempo. Como que uma verdade de 4.000 anos pode ser verdade para mim hoje? Transpondo esse abismo, eu quero simplesmente que saiamos daqui dizendo: sim, Deus me quer melhor. Deus não me quer no mesmo nível esse ano. Não adianta ano novo, vida velha. Minha esposa gravou uma música: eu já decidi, não quero mais viver por mim. Perceba, querido, como se revela os níveis de evolução naquilo que Deus vem fazendo. Nós temos um nível básico de compreensão. Depois nós temos um nível médio de compreensão. Depois nós temos o nível intermediário de compreensão. E depois nós temos o nível máximo de compreensão. O nível básico de compreensão está na criação das plantas. Disse Deus, versículo 11: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo sua espécie,
cuja semente esteja nela sobre a terra. Então a terra começa a dar vida a sementes, a ervas, a árvores. Resumidamente, nós temos aqui a criação das plantas. Basicamente, tudo que Deus fez tem níveis de compreensão. Em algumas vidas, os níveis de compreensão são mais elevadas. Em outras, o nível de compreensão é mais rudimentar, mas tem um nível de compreensão. E nas plantas nós temos o nível básico, que é a compreensão da vida vegetal. E que nível de compreensão as plantas nos ensinam? É que ela compreende o espaço para se desenvolver. Ela cresce dependendo do ambiente. Se o ambiente é hostil, morte. Se não tem de cima, de baixo, o que lhe é necessário, morre. Cresce rápido. Mas se depende de ambientes para se desenvolver. Se eu dependo de ambientes para começar a cumprir o meu propósito, para começar a cumprir a minha chamada, para começar a desenvolver o meu ministério, perceba que eu disse começar. Se eu preciso sempre de ambientes perfeitos para tal, eu estou no nível básico de compreensão ministerial. Se eu culpo minha família, minha igreja, meu trabalho, para começar a me desenvolver e me tornar melhor, eu estou num ambiente básico de compreensão. Me tira daqui que eu fico melhor. Assim é a planta. Me coloque onde tem mais luz, onde tem mais água, onde houver mais profundidade de terra, e você verá que eu me desenvolvo. Assim é o nível de compreensão da planta. Ela compreende um ambiente para daqui a pouco dar vida a si mesma. Mas a gente não pode ser assim. Se José dependesse do ambiente para começar a se desenvolver em casa, ele não conquistaria a confiança do pai. Apesar de, como se tem a confiança do pai, ele conquista também o ódio dos irmãos. Se dependesse do ambiente propício, Davi não estaria na batalha vencendo Golias. Se fosse o ambiente que me determinasse o começo do meu ministério, Jesus não seria colocado pós-nascimento numa manjedoura. Para o desenvolvimento ministerial, para o nosso desenvolvimento eclesiástico, espiritual, um quarto fechado é o início de tudo. Para o desenvolvimento de quem deseja ser mestre na palavra, a escola dominical é o começo de tudo. Para quem deseja se desenvolver como um bom homem, a história dos que já morreram e a história dos que já viveram seu futuro é um bom começo. Porque os que já morreram não têm compromisso com a sua vaidade, já deixaram escrito o que viveram, sem se preocuparem com esse sentimentozinho seu de desejo de aplausos e de que vai dar tudo certo. Os que já viveram seu futuro não são seus amigos, são mentores. E
quando você errar, vão fechar a cara para você, vão te dar uma bloqueada no WhatsApp, vai te dar uma gelada, para você aprender a ser macho de verdade, ou você aprender a ser mulher de postura. Não viva escolhendo ambientes para se desenvolver. Floresça onde Deus estabeleceu você. Não é mudando de esposa que você terá um casamento melhor. É mudando sua postura de homem, de marido, que você terá um casamento melhor. Nós queremos gerar mudanças em muitas coisas e não queremos mudar a nós mesmos. Culpamos o ambiente e a culpa está em nós. Mas às vezes a mudança de ambiente gera mudanças, óbvio que gera. Por isso que eu estou batendo na tecla. Eu não preciso de ambientes propícios para começar a desenvolver o meu ministério. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu prego o Brasil fora do Brasil. Eu tenho 12 livros escritos. Eu sou co-pastor em um campo em Goiânia. Sou professor de teologia. E como disse a minha esposa, casado e bem casado. Mas eu comecei, eu pegava a caixa do creme dental, era meu microfone, e na porta de casa chamava os meninos, bora fazer cultinho. Eu ia para a praça da cidade de Ilhéus, Bahia, com 10, 11, 12 anos. Pegava o violão do irmão Paulinho, dono de uma funerária, ia cantar e evangelizar na praça. Todo domingo eu ia entregar folheto com a minha avó. Folheto: Jesus te ama, quer te salvar e quer mudar a sua vida. Todo domingo à tarde. Toda sexta nós íamos ao Hospital São Jorge, centro de Ilhéus, orar pelos enfermos. Quando eu mudei para Brasília, o irmão Alean dirigia a Kombi da congregação QNP 15. E quem era o auxiliar para abrir e fechar a porta da Kombi? Eu. E quando a igreja lotava a Kombi, eu falava para as irmãs: olha a mensagem que Deus me deu hoje. Eu pregava para as irmãs. Ficava de joelho lá no banco da frente da Kombi, cheia de mola, balançando. Aí quando balançava, elas viam minha cabeça, né? Que eu sempre pequenininho. E eu pregando. E as irmãs começavam a falar umas para as outras que eu tinha uma boa palavra. E comecei a pregar em congressos, adolescentes, jovens, senhoras. Os obreiros começaram a falar que eu tinha uma boa palavra. Hoje eu estou aqui e quero muito mais de Deus para a minha vida. Não culpe o ambiente quando o preguiçoso é você. Não culpe um ambiente quando o despreparado é você. A sala onde você trabalha parece mais um chiqueiro do que um ambiente de trabalho. Quando você se levanta aí à escola ou ao seu trabalho, você não tem um ambiente propício para se pensar. Olhe para o Gênesis 1. Antes que criasse tudo, Deus disse: haja luz. Quando houve luz, Ele começou a colocar cada coisa no seu lugar. Haja expansão entre o céu e terra, entre águas e águas. Quando tudo foi colocado no lugar, aí Ele começou a criar planta, peixe, aves, animais e homens. Aleluia! Se organize. Segundo nível de compreensão, nível médio, versículo 20. Disse Deus às águas: produzam grandes baleias e todo réptil de alma vivente, e peixes assim foram feitos, conforme a espécie que Deus decretou. Versículos 21 e 22.
Qual é o nível de compreensão dos peixes? É o nível que se adapta às dificuldades. Vive num ambiente de morte, mas não morre. As profundidades das águas são ambientes de morte, de escuridão. Mas lá estão os seres que das águas Deus os criou. Vivem em águas salgadas, sem morrer pelo sal. E eles têm uma consciência de separação. Chegue perto e eles se afastam. É um nível mais avançado do que o nível das plantas. Você se aproxima da planta, ali ela estava, ali ela fica. Chega perto do peixe. Esse é um nível de compreensão. Estou num ambiente de morte, mas eu me afasto da morte. Estou nas águas da morte, mas vivo. Jesus disse a Pedro: você será pescador de homens. Com essa palavra, o Senhor Jesus estava comparando todas as pessoas com os peixes do mar. Pedro, você vai ser o pescador, você vai ser o evangelista. E cada alma que precisa de salvação são peixes que estão nas águas da morte. Para o peixe, há o pescador. Em Ezequiel 47, onde o rio da vida, que é símbolo do avivamento de Israel, mas também podemos aplicar para nossas vidas pela ação do Espírito, onde a ação do Espírito chega, diz o texto, haverá muitos peixes e muitos pescadores. Isso quer dizer que haverão muitas pessoas perdidas, e onde houverem pessoas nas águas da morte, ainda vivas, precisando da palavra do Evangelho, Deus estabelecerá ministros para trazê-los pela rede do Evangelho. E esses pescadores somos nós, porque eles não têm o nível de compreensão que nós temos. Estão no mundo ainda vivos, superaram, atravessaram o ano. O diabo os escraviza, o pecado os escraviza, mas eles ainda deram um jeitinho e conseguiram escapar, mesmo estando nas águas da morte. E Deus tem os seus pescadores, que somos nós. Deus tem os seus ministros, que somos nós, com estratégias corretas, para que possamos trazê-las a Cristo, pela rede do Evangelho. Nesse nível de compreensão, eles fogem do que pode gerar morte, mas de quem é como eles não se afastam. Por isso que quando a rede é puxada, vem todo tipo de peixe. É assim que chegam as pessoas na igreja. Todo tipo de gente. Todo tipo de gente. E Deus vai dando sabedoria aos seus pescadores. Deus vai dando sabedoria aos nossos ministros. Deus vai dando sabedoria aos nossos líderes. Deus vai nos dando domínio próprio, paciência, amor, para a gente ir sabendo discernir o melhor em cada um, o defeito um do outro, e a gente vai se ajustando. Peixes podres vão ficando para trás. Peixes que querem se desenvolver agora em novas águas vão crescendo com a gente, mas a gente vai entendendo que todo mundo tem suas falhas, tem seus defeitos, e que é todo mundo dependente da graça. Mas onde houverem peixes, Deus estabelecerá pescadores. Onde houverem pessoas perdidas, Deus estabeleceu a igreja para achá-los. Onde estiver pessoas nas trevas, Deus estabelece a igreja para conduzi-los à luz. Então, o nível de compreensão do peixe, trazendo para a nossa vida de um modo geral, eles se adaptam às dificuldades. Vivem num ambiente de morte, mas não morrem.
Assim é a igreja, assim é a sua família, assim são os ministros de Deus. Somos todos os dias bombardeados, somos todos os dias atacados. Paulo disse que somos entregues à morte todos os dias, e aqui nesse ambiente de morte nós vamos vencendo, superando. Deixa eu dizer uma verdade que eu sei que você vai entender. Você já enfrentou muita coisa que muitos não conseguiriam chegar do outro lado enfrentando o que você enfrentou. Você conseguiu se adaptar, e com sabedoria você está vencendo, com sabedoria você está rompendo. É um nível bom de compreensão, pelo menos é um nível maior do que o nível das plantas. É um nível de profundidade, é um nível que você sabe que você está sobrevivendo, está vencendo. É bom, mas eu repito o que eu já disse na introdução: Deus tem um nível melhor para você ainda de compreensão. Não basta simplesmente crescer dependendo do lugar. Você viu fulano? Rapaz, mudou e está bem. Cadê fulano? Mudou de lado de novo, mas está bem. O que importa é estar bem. E anda sempre mudando. É o nível das plantas. O segundo nível é: tu já viu o que aquela mulher enfrenta no casamento? Já. Eu não suportaria. Pois é, ela vem se adaptando e vem vencendo. Já viu o que aquele obreiro suporta naquela igreja? Já. Desviou? Não, está firme. Ele vem se adaptando e vem vencendo. Ele vai criando estratégias. Ele vai sabendo o que falar, o que não falar, quando falar, o que fazer, o que não fazer. É o nível de compreensão do peixe. Claro, há momentos que, se pudéssemos, sairíamos, chutaríamos o balde, viraríamos as costas, sempre. Mas não, quando você chega no nível de compreensão do peixe, você diz: é muito profundo, tem espaço para todo mundo. Dá para se adaptar a algumas questões. O que importa é o propósito. Ele pode estar falando de um modo diferente do qual eu falo, mas a intenção é a mesma. Então vamos juntar em prol do reino, e a gente vai se adaptando, mas nunca sem deixar de evoluir. Porque a gente chega no nível das aves. Deus ordena que as águas produzam os peixes, e depois Deus diz: e toda ave de asas conforme sua espécie se multipliquem e encham a expansão dos ares. É o crente, né, pastor? A gente tem o nível das plantas, ainda conectado à terra. Depois a gente tem o nível dos peixes, vai se aprofundando e alcançando lugares maiores, mas é preciso se adaptar, senão você vai fechando muitas portas. Paz, meu amigo, prazer. Mas aí Deus faz o terceiro nível de compreensão, que é o nível das aves. E quem chegou no nível das aves se alimenta da semente da planta, vem lá de cima, dá um voo rasante, pega o peixe e sobe. Quanto maior é o nível de compreensão, mais domínio se tem. Há muitas pessoas escravizadas porque não se desenvolveram aqui, escravizadas em si mesma, escravizado em si mesmo, preso ao passado, preso à mediocridade, porque não evoluem aqui, não crescem aqui, não se abrem para o novo de Deus aqui. É uma inteligência animal. Observa, compara e conclui. É a inteligência dos fariseus, é a inteligência dos inimigos de Cristo. Mas olha como é que Deus vai criando as coisas para nos ensinar. Tudo que Deus fez tem potencial para nos ensinar, irmão. É por isso que Provérbios manda a gente aprender até com a formiga. Jesus manda aprender com a serpente, manda aprender com o pombo. Porque tudo que Deus fez tem potencial para nos ensinar. Então, quando chega no nível das aves, é um nível ainda intermediário, porque ele vem
depois da planta e depois dos peixes, é um nível elevado de consciência. O peixe vive na água da morte, os pássaros vivem na liberdade das alturas. Enquanto todo o mundo sem Deus é comparado a peixes nas águas. Irmão, isso aqui me impactou quando eu escrevi. Só vai dar glória quem tem Bíblia. Quem não tem vai ficar voando. Quem não entendi. Enquanto o mundo sem Deus são pessoas aprofundadas nas águas da morte, os salvos em Cristo Jesus. Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Deus te tira do nível da planta de baixo. Deus te tira do nível do peixe da morte. Se prepara para voar. Se você pode, se quer, diga: pois minhas aves enxergam diferente. Que Deus unja os seus olhos com o colírio da palavra. A minha esposa gravou uma nova música. Nem tudo que parece é. Evolua em seu nível de compreensão. Faça perguntas. Julgar sem perguntar pode gerar em você ódio pelas pessoas. Tente colocar-se no lugar do outro, mesmo que seja necessário descer ao nível das plantas ou chegar nas águas dos peixes. Mas você só consegue descer se você está no nível acima. A ave, ela não se incomoda em descer, porque ela tem asas para subir de volta. Quando você não tem dificuldade em descer, é porque você sabe o que Deus já te deu. Como um pai desce ao nível do filho e fala as palavras erradas para o adulto, engraçadas para ele, porém didáticas para a criança. Quando você está no nível elevado de compreensão, você consegue se humilhar, porque humildade é coisa de gente inteligente. O Cristo das alturas desceu até o nosso nível de planta e disse: todo homem é como erva, mas eu os transformo em árvores plantadas junto a ribeiros. O Cristo da sabedoria olhou para os homens e disse: todos os homens são como peixes nas águas da morte, mas eu os transformo em pescadores de outros perdidos. O nível das aves é o nível de desenvolvimento sempre. E aprender a voar não é fácil. Liberdade em níveis de compreensão não é de uma hora para outra como se cresce a planta. Há processos dolorosos na subida da vida. Quando Deus nos coloca no nível das aves, que é um nível que não depende do ambiente para se desenvolver, a gente domina o ambiente, não vive num ambiente de morte, se desenvolve no ambiente da vida. Nós temos último nível de compreensão elevado
em Gênesis 1, versículo 25, 24 e 25. Produz a terra alma vivente conforme sua espécie, gado, répteis, bestas feras da terra, conforme sua espécie. Deus agora chega no nível mais elevado, se tratando dos animais, peixes, aves, e agora faz os animais domésticos e selvagens. Eles têm um nível de compreensão maior, conseguem dominar mais, gerar mais temor e servir mais os propósitos da humanidade, como domésticos e selvagens. Nesse mesmo dia que Deus evolui para os animais domésticos e selvagens, diz o texto, Deus fez o homem. Parece que Deus olhou em sua presciência para que o homem não se ensoberbeça. O farei no mesmo dia dos animais. E Deus, para deixar claro o propósito de domínio para o qual Ele fez o homem, a criação do homem é diferente da criação dos animais, apesar de ser no mesmo dia, vindo do mesmo material. Porque às vezes a gente ainda quer ser humilde e diz: eu sou barro. Aí Gênesis diz: você veio do pó. E Deus chega no nível máximo de compreensão, que é no 26. A divindade de 3 pessoas, a trindade, fala consigo mesmo: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Por que conforme a nossa imagem e semelhança? Porque assim como nós temos capacidade de comunicação, o homem também terá. Assim como nós dominamos, o homem também dominará. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, homem e mulher, ambos criados à imagem e à semelhança de Deus, com a mesma capacidade de pregar, profetizar, crescer, prosperar. Ao homem Ele deu na família a autoridade, a mulher Ele deu ao seu lado a qualidade, e assim ambos se desenvolvem nesse nível de compreensão mais elevado para representar Deus na terra. As plantas não têm nível de compreensão para representar Deus. Os peixes não têm nível de compreensão para representar Deus. As aves não têm níveis de compreensão para representarem Deus. Animais domésticos e selvagens não têm níveis de compreensão para representarem Deus. Você tem a missão e o nível de compreensão. De onde você chegar, você pode dizer: eu represento Deus aqui. Por isso que Deus diz: o homem é formado conforme a nossa imagem. A expressão conforme é na forma, do jeito que eu projetei. Ele vai me refletir. Onde ele chega, a minha marca, imagem. Os meus sentimentos, semelhança. O que eu valorizo, a semelhança de Deus. O homem é na terra. Então, o nível de compreensão máximo é Adão. Tudo veio antes dele, criados para que ele os dominasse. E ele dá nomes, ele fala,
e Deus falava com ele. Nesse nível máximo de compreensão, o representante legal de Deus na terra, que é o homem, foi o maior privilégio da humanidade. E aí a mulher desceu o nível da compreensão e se submeteu à palavra de quem estava abaixo do nível de compreensão dela. E o homem, o verdadeiro responsável, se cala enquanto ela conversa. Quando Adão fala, dá certo. Adão falou, deu nome aos animais. Como diz o pastor Cláudio Duarte, olha para a vaca, tem cara de vaca? Adão acertou. Quando Adão se cala, dá errado. A serpente fala. E Eva fala com a serpente. Pastor, o senhor vai criticar Eva? Vou não. Porque quando Deus dá ordem, não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva não tinha sido feita. Deus fala para ele, não para ela. Se os varões me ouvem, digam amém. Gostou não, né, vasinho? Quando Deus dá ordem, não comerás, não é com ela que Deus fala, é com ele. Então quem tem que passar a ordem para ela? Não me estressa não, irmão. Deus falou com ele. Quem tem que passar a ordem de Deus para ela? Ele. Ele é o marido. Efésios 5 diz que o homem santifica a mulher pela palavra, falando. Adão deveria falar. Adão, quem sabe, a ensinou, mas não lhe passou a ordem de um modo correto e completo. Ele se cala. Eva fala distorcendo a palavra, porque a serpente também distorceu a palavra. E quando Adão vai falar, ele fala: a mulher que o Senhor deu para eu, comeu do fruto e deu para eu. E eu comi do fruto que ela deu para eu, mas foi o Senhor que deu ela para eu. Deus é culpado, Eva é culpada, mas quando ela come, nada acontece. Quando ele come, os olhos de ambos se abriram. A natureza cai, toda a criação cai, o nível de compreensão cai. Por quê? Porque a fonte da sabedoria para se manter um nível de compreensão elevado não é mais Deus, é a serpente. Porque o nível de compreensão era elevado enquanto ambos falavam com Deus. No dia que pararam de falar com Deus para falar com a serpente, a morte entrou no mundo. Por isso Lutero disse que o dia está perdido se você não começa esse dia falando com Deus. Não há níveis de compreensão elevado, de sabedoria, se eu não falo com Deus. Quando se quebrou a comunicação com Deus, houve morte. Porque onde não há sabedoria, haverá morte. Morreu a vítima inocente para cobrir o casal. A vergonha, ambos envergonhavam-se um do outro. Onde não há níveis de compreensão, há vergonha. Desceram à exclusão. Quando o nível de compreensão perde o nível elevado, ambos são expulsos do jardim, do paraíso. A divisão. Adão olhou para Eva e fala agora. Na hora de falar ele calou, na hora de calar ele fala. Ele olha para ela e diz assim: seu nome é Eva. O nome dos dois era Adão. Está lá em Gênesis 5. E Deus os criou e os, plural, chamou Adão ou humanos. Era o nome para os dois.
Mas agora, quando o nível de compreensão é rebaixado, Adão olha para ela e diz: seu nome é Eva, seu nome está separado do meu. Primeiro se separou de Deus, agora se separa dela no nome. Quando os níveis de compreensão não continuam sendo elevados pelo padrão da palavra, a gente desfaz o que foi criado para o nosso benefício, para a nossa vitória, para a nossa bênção. E fora do jardim nasce Caim. O nível de compreensão caiu, o pecado derrubou o nível de compreensão. O homem estava acima dos animais no nível de compreensão. Agora olha o que é que o pecado fez. Isaías 1:3: o boi conhece o seu possuidor, o jumento a sua manjedoura, mas Israel não me conhece. Em santidade, Deus estabeleceu o homem acima de todos os níveis de compreensão. Mas o pecado vai minando nossa compreensão. O pecado vai minando a sabedoria de Deus em nós. Marcos 14:30: em verdade te digo nessa noite, antes que o galo cante 2, você vai me negar 3. O galo foi fiel, cantou, e Pedro foi infiel, negou. Para mim é ave. Mateus 6:26, ensinando os discípulos, Jesus disse: olhem para as aves do céu. Adão tinha sido estabelecido acima das aves, mas agora, por causa do pecado, Jesus olha para os discípulos, para o homem, e diz: ergam os olhos e aprendam com as aves. Olhem para as aves do céu, não semeia, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o Pai cuida delas. Você está aí desesperado, virou o ano, como é que eu vou viver? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou me sustentar? O que é que eu vou vestir? Eu quero ficar rico, eu quero dinheiro. E Jesus está dizendo: oh, o seu nível de compreensão está muito baixo. Olha para as aves, não planta, não trabalha, mas o Pai cuida delas. Tenha certeza que eu também vou cuidar de você. Evolua. Deus proverá. Vestuário, não ande ansioso. Olhe para os lírios do campo. A ansiedade tira nosso nível de compreensão. A ansiedade estrangula a gente, ao ponto de Deus dizer: olha para a erva. Meu Deus, o pecado nos rebaixa. Erva, peixe, aves, animais, homem. Aí Deus chega e diz: o boi me conhece e você não lê Bíblia. O jegue me conhece e você não me conhece. O peixe me obedece e abre a boca e traga Jonas. O vento me obedece e sopra sobre o navio. A boboreira me obedece e cresce. O bichinho me obedece e come da boboreira, enquanto Jonas profeta me desobedece. A jumenta vê o anjo e Balaão não me honra. Olhem para as plantinhas, eles crescem, pois não são ansiosos. E o Pai que veste a planta, que hoje existe e amanhã não mais, vai vestir vocês também. Por isso buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Levante a mão, porque Abraão se fortalecia enquanto dava glória a Deus. Deus está dizendo: eu te quero no nível maior de compreensão do que é evangelho, do que é fé, do que é poder de Deus, do que é igreja.
abaixou o homem, Jesus eleva o homem. Porque enquanto todos os homens vão dando vergonha diante dos animais, olha para Noé, irmão. Noé pregando e os camaradas dizendo: ei, doido, bestalhado, tu nunca viu chuva. Olha a arca dele, olha o barquinho dele. Para que isso, seu bestalhado? E Noé dizendo: vai cair chuva, entra na arca. Entro não, tu é bobão. E enquanto todo mundo dizia: Noé, seu burro, o burro e a mula de cabeça baixa entrava na arca. Quando a chuva começou a cair e o dilúvio chegou, quem é o burro agora? Pena que Noé não é eu, porque eu diria: seus burros, fala agora dos burros. Ah, tu não vai dar glória não. Eu estou ironizando. Ah, tu não vai dar glória não. Diga glória, irmão. Eu estou ironizando, irmão. Porque enquanto o pecado derruba o homem abaixo do nível dos animais, vem Jesus. Lá na entrada tem um jumentinho preso que ninguém nunca montou. Senhor, jumentinho preso que ninguém nunca montou. Se tentar montar, ele derruba. Atrás eu tenho um nível de compreensão maior. Aleluia! Chegaram perto do jumentinho. O jumentinho, o Criador mandou te buscar. O jumentinho abaixa a orelha e vai: pode montar, Senhor, porque eu te reconheço. És tu que está no domínio aqui. Pedro lança a rede, o peixe diz: não vou. Lança a rede, o peixe diz: não vou. Jesus disse: agora eu vou entrar no barco. Lança a rede aqui. Vem peixe, vem peixe. Eu domino peixe, eu domino. Elias não viveu na prática do pecado, viveu no nível de compreensão da oração e da fé. Deus disse: eu já mandei o urubu te sustentar. Daniel vivia na dimensão da compreensão da fé. Leão não vai te tocar. Ai, irmão, o pecado nos rebaixa, Deus nos eleva. Paulo está montando uma fogueirinha, vem a serpente e fere a mão dele. Olharam para ele e disseram: vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai inchar, vai morrer, vai morrer. Paulo sacode a serpente do fogo, e a mão que foi ferida pela serpente começou a orar pelos enfermos. Começou a orar pelos enfermos. Jesus eleva o nosso nível de compreensão. Você vai voltar a ter paz. Você vai voltar a ter fé nas promessas de Deus para a sua vida. Você vai voltar a ter autoridade sobre as enfermidades. Você vai assumir o controle, vai ter domínio próprio, e a prostituição não te derruba, a pornografia não vai te destruir, a mágoa porque abusaram de você, zombaram de você, humilharam você, vai cair por terra, porque você está acima do nível da planta, você está acima do nível do peixe, você está acima do nível das aves, você está acima porque Deus te dá a compreensão pela palavra. O que eu tenho é bem, pois só eu sei do amor. Então recebe, pois dá a sua vida.
eu cuido. Guarda isso, Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Eu disse que você sairia daqui dizendo: Deus me quer melhor. Ele te dá sabedoria, uma esposa melhor, um marido melhor, um filho melhor, um funcionário melhor, um empresário melhor, um obreiro melhor, alguém melhor. Porque o nível de compreensão sobe. Efésios 3,14. Só quem está ligado vai pegar. Paulo disse que orou pela igreja em Éfeso por alguns propósitos. Primeiro, versículo 18: eu oro para que vocês possam compreender perfeitamente a largura. Eleva o nível, Paulo, o comprimento. Eleva o nível, Paulo, a altura. Eleva o nível, Paulo, a profundidade do amor de Cristo, que excede todo entendimento. Eu não entendo, mas Ele me ama. Compreendam isso, diz Paulo. Olha o que ele diz no 19: eu oro para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, que excede todo entendimento. Versículo 20, perdão, ele diz assim: Ele é poderoso, Efésios 3:20. Ele é poderoso. Diga após mim: Ele é poderoso. Bora subir o nível, mãozinha, assim, assim. Olha o nível, hein? André Matias, sobe o nível. Ele é poderoso, bora lá, bora subir o nível. Eu falo e você completa. Completa não, repete. Para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além do que pedimos e pensamos. Já pensou você chegar naquele nível que nem precisa pedir? Só pensar Ele já responde. Só pensar Ele já faz. Oh, glória a Deus! Sobe o nível, de novo, nível. A mãozinha do nível. Atos 9:20. Diga: Paulo pregava. Faz assim, ó. Pregava. Olha o nível, versículo 22. Mãozinha. Paulo provava que Jesus é o Salvador do mundo. Provar. Ele sai do nível da falácia e prova. Se desenvolveu. Ah, tu não vai dar glória não. Atos 9. E Saulo pegava cartas para prender a igreja. Ou seja, ele chegava na sinagoga, pastor, e dizia: líderes, me dê a carta de autoridade. Aí ele recebia a carta. Aí onde tinha crente, ele abria a carta. Eu, Paulo, tenho autoridade para prender vocês, e se me desobedecerem, morrerão. Ele estava pensando que esse era o nível que Deus tinha para ele, o nível de compreensão. Jesus pega ele, cerca ele, cega ele, derruba ele, levanta ele e enche do Espírito.
Romanos, carta de Paulo à igreja de Deus em Roma. Coríntios, carta de Paulo à igreja de Deus em Corinto. Efésios, carta de Paulo à igreja de Deus em Éfeso. Gálatas, carta de Paulo às igrejas de Deus na Galácia. Colossenses, carta de Paulo à igreja de Deus em Colossos. Filipenses, carta de Paulo à igreja de Deus em Filipos. Aquele que pegava cartas para destruir, agora escreve carta para edificar. Agora escreve cartas para abençoar. Evoluir o nível da compreensão. Quem era instrumento de derrota, agora é instrumento de vitória para a igreja. Fique em pé.